corpo para tirar o mal olhado, né, Amandinha? Esquecendo dos cristais. Incenso. Então é isso aí, senhoras e senhores. Começamos, então, mais uma rodada aí dos nossos estudos, da nossa tábua redonda, dos nossos debates aqui. Estamos aí com a Amanda, que acaba de nos dar a notícia que o seu carro novo chegou. Está novinho em folha, para nos levar ao nosso encontro. Mas, ó, só avisando, hein? Álcool é só no carro, hein? Não na motorista. Estamos aí com o Babu, nosso profeta do caos, que vem enfrentando o caos nos seus equipamentos nesses últimos tempos. As energias negativas estão impregnando os equipamentos do nosso profeta do caos. Estou aqui beirando o nosso eterno rio Nilo, da nossa civilização milenar, de onde veio o nosso extraterrestre, aquele sim, que ajudou pedrinha por pedrinha a construir as pirâmides do Egito, senhoras e senhores. Nosso extraterrestre Jorginho. Que quando não está aqui na Terra, está viajando na maionese. Então vamos lá, questão 619. Vamos lá. Antes, maionese é o nome da minha nave, assim que ela foi batizada. É só um adendo, entendeu? Então vamos lá. Conhecimento da lei natural. Pergunta 619. Deus proporcionou a todos os homens os meios de conhecerem a sua lei? Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os que melhor a compreendem são os homens de bem e os que desejam pesquisá-la. Não obstante, um dia todos a compreenderão, porque é necessário que o progresso se realize. A justiça da multiplicidade de encarnações do homem decorre deste princípio, pois a cada nova existência sua inteligência se torna mais desenvolvida e ele compreende melhor o que é o bem e o que é o mal. Se tudo tivesse de se realizar numa só existência, qual seria a sorte de tantos milhões de seres que morrem diariamente no embrutecimento da selvageria ou nas trevas da ignorância, sem que deles dependa o próprio esclarecimento? Gente, isso nós temos que ler depois a pergunta 171 e a pergunta 222. Gente, deixa que, antes da gente comentar, eu vou ler a 171 aqui e o Babu lê a 222 aí, Babu. A 171 está na justiça da reencarnação. Sobre o que está baseado o dogma da reencarnação? Sobre a justiça de Deus e a revelação. Pois repetimos sempre, um pai bom deixa sempre aos seus filhos uma porta aberta ao arrependimento. Não lhe diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles cujos progressos não dependeu deles mesmos? Não são todos os homens filhos de Deus? Somente entre os egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem perdão. Aqui tem um adendo de Kardec. Eu acho que é muita coisa para a gente voltar atrás. Isso, a 222 são 6 folhas. É, porque é da 171 a 222. Essas questões todas, elas falam sobre reencarnação, sobre transmigração da alma, mundos, né? Encarnação de diferentes mundos. A 222 são 6 páginas. É aquela teoria da reencarnação, né? Não, o que fala aqui é que cada vez a lei divina, a lei natural, a gente conhece e a gente vai se aprimorando a cada reencarnação nossa. Isso só é possível com conhecimento das ciências, que o pessoal que veio antes de Kardec, do Espiritismo, ia morrer na ignorância. Por isso que existe a lei da reencarnação, tudo mais. Por isso que ele fala assim, mesmo assim, a cada existência o homem vai aprimorando a sua inteligência.
vai Mas compreendendo melhor, mas tem que ir atrás, o que ele fala que é importante. é por isso que que ele repete e dá um adendo digamos assim, de repetição para ficar bem guardado, porque é o seguinte, é somente através da reencarnação que é para compreender a lei natural que o progresso se realize. Para o progresso se realizar, é só através da reencarnação. E o que eu gostei bastante foi o que ele colocou aqui, ó. Bem e mal. Bem de harmonia e mal com ele, que é a ignorância. Porque ele fala o seguinte, né? As trevas da ignorância e o embrutecimento da selvageria, ou seja, o mal, que é o oposto do bem, que é a selvageria, o embrutecimento, e a ignorância, que é o próprio mal da realidade mesmo. Por isso que ele pede para você repetir a leitura do estudo teórico da reencarnação, né, os princípios teóricos da reencarnação, que é a 222, e a 171. Porque aqui tem que estar muito bem alicerçado a ideia da reencarnação como progresso, e não como castigo ou punição para o espírito. 222 é considerações sobre a pluralidade das existências. Então, ele faz toda uma dissertação a respeito da reencarnação, das múltiplas existências. O que ele coloca aqui é uma coisa Natural. coerente. Você não pode, Deus não poderia exigir das pessoas uma melhoria assim a jato numa única encarnação. Porque as pessoas não vão, numa única encarnação, conseguir conhecer tudo. É impossível conhecer tudo numa única encarnação. É só o ser humano que criou uma teoria tão absurda dessa, só poderia ser realmente saído da cabeça de um ser humano, uma teoria tão absurda dessa de que você só vive uma vez. Então aqui ele coloca bem claro aqui qual que seria a sorte de tantos milhões que morrem diariamente no embrutecimento, na selvageria, ou seja, na ignorância. Que seria dessas pessoas? Porque a religião, principalmente a nossa, que é ocidental, que é a judaico-cristã, infelizmente esse cristão não entra muito com a ideia de Jesus, porque os primeiros cristãos eram reencarnacionistas. Mas a ideia que se baseou foi exatamente essa. Se mantivesse a ideia comum do cristianismo primitivo, a ideia que foi tirada no congresso lá de Constantinopla, significaria que a morte de Jesus para nos salvar, ela não teria tido validade. Porque é o seguinte, quando a crucificação de Jesus, como elemento culminante do seu messianismo aqui no mundo, foi colocado como uma obra de salvação do homem através da sua morte, ou seja, só através dele que você é salvo, se mantivesse essa ideia da reencarnação como era primitivo, tanto é que Orígenes de Alexandria sempre colocou essa ideia, né? Ário também colocou que Jesus não era Deus, aí cairia por terra aquela ideia que Jesus morreu para nos salvar. Aí teria que se criar uma explicação, Cláudio, de por que Jesus foi crucificado. Qual é a simbologia para nós cristãos do Cordeiro de Deus que morreu para salvar a humanidade, entendeu? Com aquela ideia do sacrifício judaico do bode expiatório. Então, mas é que foi uma mescla, mesclar o cristianismo com tradições judaicas e tradições pagãs. O nosso cristianismo hoje é isso, né? Essa coisa da salvação, isso é uma coisa assim, é terceirizar a responsabilidade. Quer dizer, eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso ser salvo se no último instante eu me arrepender e aceitar Jesus. Então, isso tudo traduz uma religião muito comodista, muito fácil, porque eu posso pintar e bordar e no último instante eu posso me arrepender e ser salvo. Então não faz justiça ao que Jesus disse, né? Que você tem que construir a sua salvação. Então ele é o mesmo agora. Pode terminar, pode terminar. Então, Não. ele deixou bem claro
a cada um segundo suas obras. Então, isso é a justiça. Não, e ainda a gente escuta muito, Jesus vai voltar, né? Vai salvar a humanidade. Tem tudo essa coisa sempre mística. terceirizando, né? Tem sempre essa coisa mística, que alguém vai vir salvar os ETs, Sim. Jesus, vai vir um Superman, vai ter o presidente da República que vai resolver. Não vai. É tudo essa mística que se criou aí. O pessoal adora essa mística, de alguém vai vir salvar a gente, mas ninguém vai vir salvar a gente. Mas o Babô, Mandinha, é que nós ficamos, digamos assim, durante muitos séculos, na verdade, preso à ideia judaica realmente. Porque você pensa bem, o judaísmo antigo, o farisaísmo, ele cria a ideia do bode expiatório, ou seja, levava um bode para o templo de Israel, o antigo templo, o judeu botava as mãos sobre a cabeça dele, falava todos os seus pecados, e esse bode era sacrificado e o sangue jogado na parede. Ou seja, não havia mudança na pessoa. O bode vai me salvar. Ou seja, quando Jesus vem, e ele traz uma mensagem completamente diferente de sacrifício, né? Porque Jesus é muito mais complexo que Moisés, na verdade. Mas aí é que está. Se para o catolicismo que foi criado tivesse adeptos, ele tinha que realmente que se antropomorfizar, infelizmente. E nós nos acostumamos a isso. Mesmo no movimento espírita, né? Eu coloquei no nosso grupo uma colocação muito dura do Herculano, na verdade. O que o Babu até leu e achou interessante e deu uma resposta. Porque mesmo nós espíritas, nós gostamos da religião espírita que não exige a cada um segundo suas obras. O que ele gosta você vai, aplica passe, bebe água fluidificada, escuta a palestra e vai vivendo. Foi uma vez que eu falei para você, Jorge, que o centro espírita parece mais palestra motivacional, de coach. Não explica espiritismo. O pessoal vai ali, que nem o Herculano colocou lá, que o pessoal vive aquela preguiça. Vamos fazer caridade, vamos... Mas é uma coisa só ato exterior. Eu até li, acho que foi no Vinha de Luz, acho que é Vinha de Luz, depois capítulo 7.2, que ele falou assim, qualquer essas coisas dos cristãos, dos espíritos, quando vai no espiritismo, não, tem que ajudar os outros. Isso aí é tudo cena externa. Ele falou assim, isso não conta nada. O que conta é só transformação moral. E ainda as palestras hoje em dia, tipo assim, ou só fica naquela preguiça do evangelho, ou tem aquele negócio tipo motivacional, parece treinamento de coach. Tipo autoajuda. Porque eu gostei muito dessa primeira entrada aqui, A justiça das diversas encarnações do homem é uma consequência deste princípio, pois a cada nova existência, sua inteligência se acha mais desenvolvida e ele compreende melhor o que é o bem e o que é o mal. Na verdade, digamos assim, para que você possa entender realmente, por isso que ele fortalece a releitura da 171 e 22, é o seguinte, se não realmente não existisse a lei da reencarnação, para que que o espírito pudesse ir compreendendo e crescendo, você nunca iria ter uma noção exata da lei divina, porque é impossível, caramba. É por isso que a questão do mal, por que existe o mal no mundo, é uma questão que para as religiões e para as filosofias é uma questão insolúvel. Ninguém responde o porquê. Porque todo mundo considera que só se vive uma única vida. Então fica um negócio estranho mesmo. Por que existe o mal? Se Deus realmente é perfeito, por que ele permite o mal? Não é questão que Deus permite o mal, é que nós estamos colhendo o que nós plantamos lá no passado. Bora? 620. A alma, antes de sua união com o corpo, compreende a lei de Deus melhor que depois de sua encarnação? Compreende-a conforme o grau de perfeição que atingiu e conserva disso a lembrança intuitiva
depois de sua união com o corpo. Contudo, os maus instintos do homem o fazem esquecer-se dela. Deixei para a Amandinha comentar. Então, mesmo antes da nossa união com o corpo, essa compreensão também depende da nossa elevação, né? Do nosso compreendimento das leis divinas. Tipo, posso conhecer um pouco, mas não é o bastante. Quando eu chegar para cá, a matéria ainda, assim, o meu perispírito, meu espírito vai se identificar muito mais com a matéria, eu esqueço do que eu vim aqui e me entrego aos prazeres da vida, vamos dizer assim, né? E o bom e importante também que a gente guarda sempre é o seguinte: o passado para nós espíritos, não para o Jorge, que é uma manifestação do espírito, mas para nós espíritos, está sempre com a gente. Porque quando nós desencarnamos, na desencarnação, é feito um feedback do que nós aprendemos. Então, quando nós vamos voltar digamos assim, a ressurgir na carne novamente, a ressurgir, a encarnar de novo, tudo aquilo que nós aprendemos durante a nossa vida até hoje, ele está com a gente. A única diferença é que esse cérebro é novo, é o cérebro dessa encarnação. Então, aqui só entra, digamos assim, intuições que facilitam a atividade daquilo que o espírito impulsiona, através do seu conhecimento. Então, é o seguinte, ele só vai entender e trabalhar com ela quando ele se desencarna e pode, pelo menos, trabalhar um pouco mais com aquilo que ele já sabia um pouco e aquilo que veio dessa encarnação com ele. Ainda bem que eu acho que é isso que me transforma um pouco o fanismo do espiritismo como doutrina, é isso. Olha só, tudo que nós aprendemos, nós nunca vamos esquecer. Pode estar, digamos assim, diluído na memória, pode não estar acessável, mas o que é nosso está guardado. Ou seja, desde que nós começamos a ingressar no mundo hominal, até hoje, nós temos na gente. Hoje nós somos o melhor que a gente consegue ser de tudo aquilo que a gente já foi. Olha que bacana. Quer dizer, então, a compreensão que nós temos hoje para trabalhar melhor é de acordo com como está aqui, ó, com o grau de perfeição a que cada um de nós chegou, ou alcançou, ou consegue trabalhar, né? E que, infelizmente, não sei se a gente percebe isso no mundo, nos dá uma severa, digamos assim, desconfiança de Deus, né? Como o Babu fala, está errando na mão. Porque a gente vê que essa massa de espíritos encarnados aqui, ou reencarnou faz pouco tempo, quer dizer, faz pouco tempo que ele foi criado, ou realmente não aprendeu nada nas outras encarnações, caramba. Então, aqui o que ele coloca aqui, assim, a compreensão depende do grau de perfeição. Então, quanto mais próximo da perfeição, vamos dizer assim, o espírito esteja, melhor é a intuição dele. Então, quanto mais o espírito ele trabalhou si mesmo, ele vai conseguindo afastar os seus maus instintos. E aí, com isso, ele vai conseguindo. O esquecimento, como espírito, uma vez que ele encarna, o esquecimento ele é necessário para todo mundo. Só que aqueles que adquiriram um grau de adiantamento maior, eles conseguem conter melhor os seus maus instintos. E aí ele consegue, intuitivamente, ele consegue lembrar melhor dos seus aprendizados enquanto espírito. Então, por isso que o mundo nosso está aí cheio de gente ruim. São espíritos ainda muito atrasados. E quanto mais atrasados, mais forte é os seus maus instintos. (621) Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência.
E temos que ter que consciência não é nada material, não é cérebro, não é nada. É a mente. É o próprio espírito, na verdade. É o próprio espírito. O próprio espírito. Agora, o que eu acho interessante isso é quando ele fala que a lei de Deus é porque nós fomos criados por essa entidade, por essa causa primeira. Ou seja, desde que nós. É assim que eu compreendo isso. Desde que nós iniciamos a nossa vida, essa consciência da lei de Deus, é ela quem nos guia, né, nessa situação. Mesmo através digamos assim, de todos os obstáculos e de todos os aprendizados, de toda a ignorância, porque, como diz, digamos assim, se a ideia divina é algo inato em nós, no espírito, a lei de Deus porque o inato de Deus é o próprio Deus, entendeu? É por isso que a gente sempre coloca que no Espiritismo não existe punição, não existe punição divina. Não existe o diabo, não existe o demônio para nos punir. É a nossa própria mente que nos pune quando a gente faz a coisa errada. A questão do inferno, porque é engraçado você estudar a mitologia dos povos antigos, porque todos eles falam sobre o inferno. Sempre falam num local de sofrimento após a morte. Então, é engraçado que na maioria dos povos, sempre esse lugar de tormentos é um local onde existe fogo. Só existe um povo que o seu inferno não é de fogo, que é o dos vikings. O deles, o inferno era de gelo. Para a gente ter uma ideia que para eles um local extremamente frio era horrível. Então, para nós, que é um local de fogo, pegando fogo, que a gente pega fogo, é um local horrível. Para eles era gelo. Gelo. Então, por quê? É a mente, vamos dizer assim, a mente torturada do próprio espírito, ele produz, quando encarnado, esse reflexo de que existe algo após a morte que ele vai sofrer. Então, ele traz essa reminiscência da vida espiritual, que ele passou por um tormento, mas esse tormento é puramente mental e é dele próprio. E é próprio moral. Se você pegar o livro que a gente não entregou para a Mandinha ainda, O Céu e o Inferno. Ah, vou levar seu livro sábado, tá? Nossa, duvido. Aleluia! Ai, já vou deixar na minha bolsa hoje. Desculpa, Babu. Se você pega O Céu e o Inferno, foi uma coisa legal que o senador falou. Se você pega O Céu e o Inferno, a ideia era tirar essa ideia de céu, de inferno, que a humanidade tinha, que tem um local próprio. E Kardec vai mostrar a situação dos espíritos ali. Ele fala assim, aqui, o espírito suicida, ele sofre como se tivesse tal. Mas Kardec coloca assim, é tudo condição moral do espírito, porque ele falhou moralmente nas coisas. Então essa consciência vai cobrar ele. Mas o que está acontecendo no movimento espírita hoje é que eles estão criando novamente essa ideia do inferno físico, do sofrimento. O espírito não tem sofrimento físico. E estão imputando no espiritismo, nos espíritos, um local físico que o espírito experimenta dor física, não experimenta, é dor moral, é dor de consciência. Porque Babu, criou-se uma ideia de que todo mundo que morre tem que passar pelo umbral. E o umbral para o espírita, na verdade, é o inferno católico. Se você não passar no umbral, é porque você é muito gênio, mas não é isso. O umbral é uma sintonia mental. Você pode desencarnar e não ficar preso, passar direto, né? E isso não faz ninguém melhor que o outro. Mas se a pessoa, se o espírito ainda é muito material, ele vai se sintonizar com aquilo que lhe é mais agradável, que acaba ficando no inferno. Você pensa bem, a pessoa que não sabe, digamos assim, pressentir que desencarnou, morreu de maneira muito
digamos, abrupta, né? Tipo a cantora que faz pouco tempo aí. Se você não tem uma ideia de religiosidade na sua vida em relação à morte, e não está preparado para desencarnar, não se reconhece desencarnado, você fica pensando, pô, peraí, eu estou vivo. E você vai sintonizar que está vivo, e realmente está, no ponto que você queria. Então, ela vai ficar presa na família, isso vai ser um inferno para ela, quer dizer, a família vai ser um inferno, infelizmente. Quando, na verdade, se nós tivermos uma ideia de espiritualidade e perceber a diferença, você não precisa passar pela sintonia do umbral. Você vai buscar sintonias melhores, mesmo que nós não sejamos tão perfeitos assim. E uma prova que isso é realmente algo mental, por exemplo, os povos aqui da América também tinham. Os astecas, por exemplo, eles denominavam de Mictlán, era o inferno deles, que era um local que tinha fogo também, as pessoas eram torturadas. Então, não pode dizer, mas na Europa os povos se conectavam, então trocavam. Na América, eles tinham contato com os povos europeus, até então, né? Até a época das descobertas, das invasões europeias na América, não havia contato. E eles também tinham uma mitologia também focada em inferno após a morte. Mas também, Claudinho, eu acredito que digamos assim, as similitudes, eu coloco o seguinte, como o espírito pode encarnar em qualquer parte, em qualquer situação, que sempre é aprendizado, quem é que pode dizer assim, digamos que um cara que era indígena lá no México não tenha reencarnado como povo bárbaro, aí o outro já reencarnou aqui, pulou para lá. Por exemplo, dizem que Colombo tinha uma intuição tão forte desse mundo aqui, com certeza ele já tinha reencarnado aqui várias vezes e em si já trazia essa ideia de que aqui havia alguma coisa. Naquele A Caminho da Luz, conta que ele sempre era levado em sonho aqui para a América, para ele guardar essa intuição para ficar cada vez mais firme. Mas eu tenho para mim que ele mesmo já havia reencarnado aqui várias vezes, voltou e tinha essa impressão de que em algum lugar aqui tinha terra, entendeu? Porque tem uma notinha de rodapé aqui do... Leia para nós, então. Diz assim, Descartes, na terceira de suas meditações metafísicas, declara que a ideia de Deus está impressa no homem, como a marca do obreiro na sua obra. Essa ideia de Deus é inata no homem e o impele à perfeição. Embora as escolas modernas de psicologia neguem a existência de ideias inatas, o Espiritismo a sustenta. Ela decorre do princípio da reencarnação, que foi provado pelo Espiritismo através de pesquisas. Por outro lado, as ideias de Deus, da sobrevivência e do bem e do mal existem e sempre existiram entre todos os povos. A lei de Deus está escrita na consciência do homem como a assinatura do artista na sua obra. Beleza. Nada como nós circulando aí. Vamos lá, gente. 621 anos. Uma vez que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? Ele a tinha esquecido e desprezado. Deus quis que ela lhe fosse lembrada. Aqui, na verdade, é que ela fosse mais compreendida. Na verdade, aqui, se lembrada é compreendida, né? Porque você tem uma noção inata de religiosidade, né? Por isso que eu não gosto muito da palavra pagão, porque pagão foi uma palavra criada pelo catolicismo para desvalorizar as correntes de religiosidade antigas, né? Na verdade, ninguém mais crê em Apolo porque mudou-se a ideia, mas nós éramos a que estava em Apolo, em Júpiter. Na verdade, isso também é um princípio de religiosidade, não era uma coisa pagã, desvalorizada. Tem bons princípios ali. Então, quer dizer, Deus foi se fazendo através desses pequenos conhecimentos de religião, né? Porque necessário se fazia isso. Apesar de ser inato,
Por exemplo, nós temos aqui no Brasil uma mitologia que pouca gente conhece, que é a mitologia Guarani. Então, ela tem um mito, o mito que eu li no livro, que eu acabei de esquecendo qual que é o mito da criação. Ele é tão mais bonito que o mito da Gênese, o mito da criação Guarani. Ou seja, por sermos espíritos e vivido essas religiões, é que a gente tem que estar sempre melhorando a ideia de Deus, né? O que acontece, no meu entendimento, Jorginho, é que a gente poderia ter tomado dois caminhos. Um mais de religiosidade, compreendendo aquilo, com certeza a espiritualidade ia trazer mais revelações no começo desses povos aí, mas que o humano, o espírito ali, desde sempre começou a preferir a matéria, se empolgou tanto com a matéria que esqueceu essa parte religiosa, porque Deus foi se revelando para esses povos mais primitivos aos poucos. Mas a gente ali, nos poucos lá atrás, a gente foi enfiando o pé na matéria, porque cada vez mais a matéria. Por isso que assim, ó, ele esqueceu e a menosprezou. Deus quis que ela fosse relembrada. Então, se a gente tivesse escolhido outra maneira de ser, isso aí a gente tem como fazer, tinha como fazer, né? Porque o espírito é livre, depende dele o número de reencarnações que ele vai chegar à perfeição. Então a gente poderia ser um pouco mais rápido, só que a gente foi enfiando o pé na jaca e a gente foi esquecendo. Se a gente não tivesse feito isso, tivesse acompanhando um pouco mais essa parte espiritual, religiosa, as revelações iam ser mais rápidas. Mas não, a gente vai que vai. É só a título de curiosidade, não sei se vocês sabem, mas o termo pagão, ele vem do termo em latim pagano, que significava as pessoas, as comunidades que moravam fora das cidades, eram comunidades rurais. Por quê? Porque a maior resistência ao cristianismo era nessas comunidades que viviam mais em áreas rurais do que nas cidades, né, nas áreas urbanas. Amandinha. Tá. 622. Deus outorgou a alguns homens a missão de revelar a sua lei? Sim, certamente. Em todos os tempos houve homens que receberam essa missão. São espíritos superiores, encarnados com o fim de fazer progredir a humanidade. Fala, senador. Ou seja, quando Jesus veio, ele não veio preparar o terreno logo, né, do zero. Ele já foi ao longo dos milênios e milênios e milênios sendo plantado por alguns espíritos que vieram iniciar. Então, nós temos vários aí, né? Sócrates, temos o Buda, temos aí vários outros profetas do Antigo Testamento. Então, todo esse pessoal ele foi preparando para que ele pudesse vir e já estar o terreno preparado. Então, tudo é obra de um planejamento muito bem feito, né? É um planejamento feito por espíritos superiores, não é feito por brasileiros. É feito um negócio muito bem organizado. Alto nível. Mas aqui também teve gente boa que veio para cá muito antes, cara. Por exemplo, aqui veio o José de Anchieta, ele tinha uma ideia interessante de religiosidade, ele não... Infelizmente, os jesuítas escravizavam os índios, mas ele tinha uma ideia de diferente disso. Por exemplo, assim, Bezerra de Menezes. A gente tivemos espíritos bons aqui que fizeram alguma coisa, tipo nos Estados Unidos também, aquele indígena chefe Sioux, o touro sentado, sabe? Aquele touro branco no Canadá, quer dizer, que são espíritos que chegaram nas suas comunidades e trouxeram alguma coisa. Eu acredito que isso foi importante para nós, mas
aquilo que o Babu também disse era verdade. Para nós, a matéria era muito mais, digamos assim, muito mais tentadora e muito mais gostosa de sentir do que realmente uma espiritualidade que para nós ainda nessa época era algo muito distante, né? A matéria tem algo de interessante para nós, ela tem uma libido, ela tem um sabor, ela tem... Você pensa bem, quando nós falamos hoje, eu sei que vocês percebem isso, mas chega a me dar até um pouco de enjoo. Vocês perceberam como tem programa de comida nesses canais? Rapaz, agora criaram na Bandeirantes, chama-se Alimentação e Viagem. É um canal que só mostra cozinheiro. Masterchef, quer dizer, você não consegue mais ver um lugar onde não tem um cara cozinhando, fazendo comida. Quer dizer, a necessidade de sentir sabor diferente na boca faz que a gente se aproxime da matéria. A gente gosta de ficar aqui. Você pensa bem, vai ser nosso estudo de sábado. Hã? Preste atenção no que o senhor está falando. Esse vai ser nosso estudo de sábado. Esses programas, eles são mais para reality show. É para atrair a atenção do povo. Não é tanta a questão, não é a comida, pode ser qualquer outra coisa. O objetivo dos canais, na verdade, é a competição, é aquela coisa entre rivalidade entre as pessoas. Não passa, não é algo muito diferente do Big Brother. É isso. Mas você percebeu, Claudinho, que Big Brother, Fazenda, caiu a visualização. Já não tem aquele pique de excitação que tinha antes. Agora é um negócio de comida. Você inventa cada troço de comer, parece que o sabor, você quer engolir sabor diferente, não para se alimentar, mas para manter essa libido da matéria, que ainda as pessoas ainda têm uma necessidade, que é um negócio muito complicado, rapaz. Sempre vai ter uns programas em moda. Ora, agora é a cozinha. Mas isso, só você tomando parte do que você está falando aí, não é a matéria que dá a sensação de comida. Porque a Amandinha pode ver uma pizza e nega da água na boca, e em mim não dá nada. Então não é da matéria isso. É próprio do espírito isso aí. Se fosse para dar água na boca por causa da matéria, ia dar água na boca em mim, na Amandinha, no senador, em você. A gente pode ver o mesmo prato de comida e não sentir nada. Um sentir mais, outro sentir menos. Não é a matéria que proporciona... Você está falando de viciação do espírito em termos disso? É isso que está falando? Por exemplo, a Amanda vai lá tomar um chopinho torresminho, para ela é uma delícia. Já para o Jorge... A gente vai estudar isso e vai ver que é do espírito isso aí. É o que a gente vai estudar no próximo sábado. Tinha travado você, Jorginho. Não, agora voltou. Agora voltou. Deu uma zerada aqui. 623, gente. É o Babu. 623. Aqueles que pretenderam instruir os homens na lei de Deus não estavam alguma vez enganados e frequentemente não fizeram o que se transviassem por meio de falsos princípios? Aqueles que não são inspirados por Deus e que, levados pela ambição, se disseram portadores de uma missão que não tinha, certamente puderam desviar. Entretanto, como eram de fato homens de gênio, mesmo no meio de erros ensinados, muitas vezes encontram-se grandes verdades. Aí a gente tem vários exemplos desse mundão aí, né? Ah, sim, porque a religião hoje, ela não é mais um caminho de religiosidade. Isso são poucas digamos assim, aqueles espíritos que procuram manter a simplicidade original. Hoje em dia, as grandes religiões, ou os caminhos que elas pegam, é basicamente parte que é financeira. Travou de novo. Tanto elas funcionam pelo dinheiro. Meninos? Agora sim, é tudo que a gente falou, é tudo ambição humana. O humano ou faz por dinheiro ou faz por glória. É o que eu li na revista Espírita semana passada. A gente está naquela época de ser vaidoso, de ser orgulhoso,
a gente quer se impor sobre os outros. Então, se não é algo pensado no religioso, eu quero dominar as pessoas, é algo para tirar proveito financeiro. E como tem muita gente que se deixa levar por um discursozinho, né, que agrada, muitos têm multidões que o seguem. É que nem esse negócio de coach, cara. Esse negócio de coach, cara, quem faz esse negócio? Esses Eu quero dar influencers, risada, né, que cara. tem aí. Reprogramação de DNA. Você vê aquilo lá, você, tipo assim, enquanto tiver gente ingênua para ser feito de boba, vai ter. É verdade mesmo. Eu assisti um episódio lá do Provoca, lá do Marcelo Taz, ele estava entrevistando uma dessas meninas aí que é influencer. Influencer. Quando ele colocava questões sérias mesmo, que precisava pensar, precisava ser uma resposta elaborada, ela não sabia dar resposta. É esse tipo de juventude que guia outros, né? Como diz no próprio Evangelho, né? São cegos conduzindo outros cegos. E tem milhões de seguidores, né? Tem muitos seguidores. Você vê como a ingenuidade humana, sempre querendo se agarrar a alguma coisa. Ela ainda falou assim: nossa, quando eu queria assim ganhar muito dinheiro, ficar muito rica. Aí se eu ficasse muito rica, eu largava tudo e ia para um lugar bastante distante. Se eu fosse milionário, eu também faria o mesmo. Não, mas é uma ideia tão infantil, é uma ideia tão infantil que você percebe a ingenuidade, não sabe responder cré com cré, lé com lé, cara, inacreditável um negócio desse. Não, Mas, eu fico pensando assim, que tipo de seguidor a pessoa é um reality show 24 horas. A pessoa fica ali com o aparelho andando para lá e para cá dentro de casa, aí lê, aí tá lendo, aí tá o negócio lá mostrando que ela tá lendo, aí tá cozinhando, aí tá levando o cachorro para passear. Meu Deus do céu, que ponto a humanidade chegou? aí é que entra a dúvida do Babu. Está perdendo na mão. Da onde vieram esses espíritos? Não, é tudo terceira ordem, só que é tipo assim, a cada chance de reencarnação, o pessoal se perde em si próprio. Para esse pessoalzinho andar, vai muita reencarnação ainda. Por isso que eu gosto muito daquele filme O Warriors, Os Guerreiros da Noite. Porque eles mostram bem essa divisão, sabe? Essa mistura de vários tipos de espíritos no mesmo sistema, para que cada um aprenda por si só. Assista para você ver. É um filme muito antigo, não tem nada a ver com doutrina espírita, mas se você olhar com os olhos de espírito, você vai ver o que é a evolução de cada um através da diversidade. Chama-se o Warriors, Os Guerreiros da Noite. Filme antigo. Pega que vale a pena. Senador. 624. Qual é o caráter do verdadeiro profeta? O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podemos reconhecê-lo por suas palavras e por suas ações. Deus não se serve da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Resposta curta e grossa. Curta e grossa. Pega a árvore, você reconhece o fruto, né? Pega o fruto, você reconhece a árvore, quer dizer, né? O inverso. Se você pega uma pessoa, fala muito, fala para as pessoas, façam isso, façam aquilo. Se ele próprio não faz aquilo na sua vida, como é que você vai acreditar numa pessoa que fala para os outros fazerem, mas ele próprio não faz? Sim, e o mais grave é que as pessoas gostam desse tipo de ideia de religião de Hemingway, né? Você lembra da Hemingway? Daquela pirâmide fantástica, as pessoas ganhavam dinheiro. Quanto mais, digamos assim,
o profeta for rico, né, mostrar riqueza tal, mas o pessoal acha que esse cara é o cara. O cara decora a Bíblia, sabe, decora e salteado, ponto e vírgula, mas realmente viver como Jesus viveu, ou fazer da sua vida uma realidade cristã, nossa, e as pessoas seguem esses caras. Porque quer ter ou lugarzinho no céu, ou quer ter grana também, né? Várias religiões têm o seu. Deu aqui, ganha em dobro. É uma cena marcante. Que Uma vamos cena criar marcante. Vinde havia no nosso reino, ajude os 4 pobres a comprarem o seu sítio. Jesus vai abençoar, não é verdade? A gente vai criar. O Claudinho vai ser o nosso orador e profeta de púlpito, o Babu vai montar a doutrina e eu e a Amandinha vamos distribuir panfletos. Uma cena marcante é daquele filme Irmão Sol e Irmã Lua. Vamos. Vocês devem ter assistido. Quando Francisco chega na frente do Papa, né? Todo aquele palácio, tudo folheado a ouro, aquelas pedrarias e tudo mais. E ele fala pela ordem dele, as pessoas viveriam como Jesus, e o Papa lá, né, fala que é impossível viver como Jesus. Então, isso já... Mas aí o Gregório percebeu que, porque na cena é muito interessante isso, o Gregório, o Papa lá, percebe que esse cara era importante, ele deu uma recuada, calma gente, deixa o cara quieto aí, tanto é que ele, né, finge que aceita tudo, mas não muda de vida. E, na verdade, a ordem franciscana é uma ordem quase que à parte do catolicismo, né? Ela foi juntada depois, mas, na verdade, na época, o Gregório falava, não, deixa eles continuarem assim, porque aí não sei o que e tal, porque ele sentiu a superioridade moral do cara, porque o cara entra na igreja pobre, falando de Jesus daquela maneira, o Papa fala assim, não, deixa quieto, porque esse cara sabe alguma coisa que eu não sei. Mas não mudou, não. Tanto é que esse Papa, que é o Gregório, era o rei da Inquisição, né? É o senhor Jorge. Ah, rapaz, a pergunta mais rápida que eu vou ler vai ser a minha, hein? Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus. Jesus, para o homem, representa o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão de sua lei, porque sendo Jesus o ser mais puro que já apareceu na Terra, o Espírito Divino o animava. Se alguns dos que pretenderam instruir o homem na lei de Deus, algumas vezes o desencaminharam, ensinando-lhes falsos princípios, foi porque se deixaram dominar por sentimentos demasiado terrenos e porque confundiram as leis que regulam as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. Muitos deles apresentaram como leis divinas o que eram simples leis humanas, criadas para servir às paixões e para dominar os homens. Agora, aqui na época, o Babu, aqui na época já tinha uma heresia enorme para o século XIX, hein? Porque você pensa bem, esse textinho aqui do Kardec coloca o seguinte, que todos nós somos um Jesus em processo, imagina bem, Jesus é um estado, cada um de nós, dependendo do nosso desejo e vontade, podemos atingir. E é bem claro, né? No final, assim, ó, o que eram apenas leis humanas para servir as paixões e dominar os homens. Ou seja, então a gente sempre está naquele orgulho de dominar alguém. E a primeira frase é excelente. Jesus é para o homem o exemplo da perfeição moral. Não colocou outro tipo de perfeição. Perfeição moral. Tipo assim, as doutrinas, toda espírita, tinha que cuidar da parte moral. Não. Todas desviam para outra coisa, para um tipo de salvação monetária, salvação espiritual, mas não trata do progresso moral. Exatamente. Perfeição moral, ou seja, é o espírito que conta. Jesus é o modelo do espírito. O que você... Porque isso, eu acho que na época, quando começaram a discutir isso,
Para a visão do século XIX, isso era uma heresia perigosa, porque Jesus se coloca que é algo incansável, ele é filho de Deus mesmo, é algo diferente da gente. Aqui não, aqui coloca que Jesus é o modelo que você pode aspirar a alcançar. Mas na doutrina espírita desse jeito. Estão fazendo Jesus algo tipo, especial, uma divindade. É o que o professor fala, daquela. Vão dar risada. Eu acho que a Amandinha até vai ficar surpresa. Mas eu sempre esperei, de verdade, que um espírito tipo Joana de Ângeles, um tipo Emmanuel com Chico, nos trouxesse uma história de Jesus diferente. Eu esperava, via inspiração, psicografia de uma pessoa confiável. Mas o Jesus que você falou, que nós temos visão, é um Jesus católico, na verdade. Não é um Jesus espírita, né? Eu esperava, digamos assim, sempre esperei que algum espírito mais elaborado, com um médium de confiança, trouxesse a história de Jesus como na realidade ela foi. Ah, você choca. Como assim, Babu? Babu travou. Eu travei? Deu uma travada. Termina. Não, é que você colocar esse Jesus que a doutrina espírita traz, que as obras de Kardec traz, no centro espírita, o pessoal fica estremecido, porque enraizou essa, vamos falar, essa preguiça, essa divindade, essa coisa que o pessoal fala de Jesus, começa a chorar. Uma vez numa aula lá, numa dessas aulas iniciais do Redentor, que coloca lá quando Jesus expulsa, que eu sempre faço essa pergunta. Quem acredita que de fato Jesus pegou um chicote e expulsou as pessoas do templo? Geralmente assim, 1/3 das pessoas levanta a mão. Então as pessoas têm essa ideia desse Jesus católico mesmo, de que é uma pessoa que é capaz de pegar um chicote e chicotear as pessoas. Então eu falo, gente, vamos raciocinar, um ser que a vida inteira falou em amor ao próximo, como é que ele vai pegar um chicote e chicotear as pessoas? Isso é um simbolismo. O que acontece? As pessoas, vendo Jesus contrariado com o que estava acontecendo no templo, as pessoas se sentiram mal. Elas se sentiram, na sua consciência, sendo chicoteadas. Mas isso não foi real, não foi literal. Isso é um simbolismo. Mas passou pelo que está escrito lá nos evangelhos como se fosse algo real. Então construiu-se, até na visão dos próprios evangelistas, que não eram pessoas 100% perfeitas, passou-se uma imagem dele também um pouco distorcida. E aí, ao longo dos séculos, obviamente, também as interpolações no texto foram modificando e criando esse personagem divino que foi criado por Deus e que não é igual a nós, ele é Deus também. Então, criou-se essa imagem dele. Então, para muitos, de fato, se for realmente colocar a vida como ocorreram as coisas, muita gente vai ficar chocado mesmo. E muitos não vão acreditar, vai achar que aquilo é mentira, que é heresia, né? Se realmente publicar uma obra desse tipo, ainda vão querer queimar em praça pública, coisa desse tipo. E talvez até por isso, Cláudio, como você colocou, que nós temos essa visão tão extrapolada de Jesus, que dentro do movimento espírita antigo, a ideia do diteísmo trazido por Rustam caiu como bem. Porque, nossa, Jesus era tão poderoso, tão fora da nossa realidade, que ele não poderia ter tido um corpo físico. O corpo físico é só para os terrestres. Então, ele se fez materializado como se fosse, né? Talvez por isso que nós pegamos no movimento espírita ainda muita gente que realmente crê. Porque Jesus é tão superior, tão diferente, que ele não poderia ter tido um corpo físico. Eu acho que por isso que entrou tão fácil essa ideia. É que o nível de adiantamento que ele
chegou, a maioria das pessoas acreditando que a gente só vive uma vida, a conclusão óbvia é porque ele foi criado perfeito por Deus, porque não é possível uma pessoa numa vida só ser tão perfeito como ele foi. Então, as pessoas ficavam maravilhadas. Nossa, como um ser pode ser tão perfeito como Jesus é, né? Então, endeusaram. Só que a humanidade ainda não compreendeu, como não compreende até hoje, que a gente não vive uma vida só. Então, são situações que ficam sem resposta, porque construiu toda uma teologia baseada em mentiras. Mentira. Se você pegar uma parte, que eu já ouvi falar no Centro Espírita, que é o do jejum de Jesus, que ele foi atentado no deserto por 40 dias pelo Satanás. Primeiro que o Satanás não existe. Vamos falar que seja um espírito imperfeito. Você acha que Jesus, o espírito, qualquer espírito perfeito, ia debater com Jesus? Ia ter, só de chegar perto de Jesus, a moral de Jesus, tipo assim, a moral que tem de espírito, não tem como ter essa cena descrevida na Bíblia. Ó, levou ele para um monte de negócio, prometeu o mundo para ele. Não tem essa razão. Não tem essa utopia de pensar que aconteceu alguma coisa assim. Realmente, eu também vejo isso. Por isso que eu sempre esperei, sabe? Eu sei que ainda tenho essa, digamos assim, essa esperança de que algum médico de confiança, um dia que possa merecer, trazer uma história desse Jesus, né? Assim, que tipo de espírito que é, para a gente ter uma noção, porque ele para nós é muito mitológico, porque, na verdade, em termos de papel histórico mesmo, a gente só tem os evangelhos, né? Alguns textos de evangelhos gnósticos, e aquela história com poucas linhas, do Flávio Josefo, que era um historiador judeu, que fala umas 5 linhas sobre esse Jesus, que era um profeta, tal, que estava aparecendo. Porque mais nada nos fala de Jesus, entendeu? Aí vem o João Nunes Maia, naquele livro Maria, e olha que eu gosto muito desse médium, João Nunes Maia, através do Miramês. Já fala daquela história do corpo especial, que foi um negócio diferente, entendeu? Então, nós temos muita mitologia de Jesus, não que ele não seja essa realidade, né? Mas eu gostaria de um dia de ver essa figura mais espírita para a gente. Amandinha. 626. As leis divinas e naturais só foram reveladas aos homens por Jesus e antes dele só foram conhecidas por intuição? Não dissemos que elas estão escritas por toda parte? Todos os homens que meditaram sobre a sabedoria puderam compreendê-las e ensiná-las, desde os séculos mais distantes. Por seus ensinamentos, mesmo incompletos, eles prepararam o terreno para receber a semente. Estando as leis divinas escritas no livro da natureza, o homem pode conhecê-las sempre que desejou procurá-las. Pôde, conhecê-las sempre que desejou procurá-las. Eis porque os seus princípios foram proclamados em todos os tempos pelos homens de bem, e também porque encontramos os seus elementos na doutrina moral de todos os povos saídos da barbárie, mas incompletos ou alterados pela ignorância e a superstição. Olha a parte legal. Esse que foi dita por homens de bem, ou seja, que negócio, viver aquilo que fala, e não falsos profetas. Porque hoje, desde sempre tiveram falsos profetas com algum interesse, né? Então é aqueles homens que viveram aquilo que falavam, tinham atitude. Babu, tanto é que se nós atentarmos somente na história judaico-cristã, que a gente conhece, na judaica, que a gente conhece pelo Antigo Testamento, você vê que os profetas realmente que foram, digamos assim,
pontas de lança, são os mais duros, os mais, assim, ascéticos, né? Isaías, Samuel, não é? Existiam vários profetas, vários apóstolos ali, mas somente esses que foram mais arraigados à lei mesmo, que viviam, por exemplo, assim, João Batista, né? João Batista, ele vivia, pelo que conta, a vida da natureza mesmo, como essênio. Ele vivia no campo, ele se alimentava só de coisa natural, a roupa dele era simples, ele não vivia na cidade, entendeu? Então, a sua palavra era firme, porque ele vivia retamente. Os outros, sinceramente, viviam em igreja, em templo. Os profetas bons mesmo, que formaram a Torá, eles não viviam em templos. Porque você, conforme vai se desenvolvendo, ou se você é alguém, um homem de bem, para programar alguma coisa, você abre mão de muita coisa. Nesse mundão aí, você praticamente abre mão de tudo. Tipo assim, não estou falando de posse, estou falando de coisas materiais, mas você abre mão de muita coisa. Você é um ser à parte que não se relaciona direito, você é o mais esquisito, vamos falar assim, né? Então, para a humanidade querer viver algo parecido, vou viver alguma coisa, abrir mão de tudo e eu tenho tudo isso aqui, o pessoal não vai, o pessoal quer juntar os dois, não tem como servir a Deus e a Mamon, né? Exatamente. Fale, Claudinho, o senhor está aí na angústia. Na angústia já Aqui ele coloca que foram proclamados em todos os tempos pelos homens de bem e também porque encontramos os seus elementos na doutrina moral de todos os povos saídos da barbárie. Então, mesmo os povos mais antigos, todos eles tinham uma certa filosofia. Então, o conhecimento, esse saber, ele sempre esteve presente em todos os povos. É que cada um, muitas vezes, deu lá uma escorregada num ponto ou no outro. Mas a verdade, ela sempre esteve à disposição de todos os povos, todas as culturas. Mas o que eu falei para você, se você vamos pegar um Sócrates, que ele vivia no meio da cidade, mas era visto meio um vesgueio. Ele tinha liberdade para falar, mas o pessoal, esse cara fala umas coisas bonitas, mas olha lá. Depois teve até os discípulos dele, Platão e Aristóteles. Eram pessoas também que conviviam ali na Grécia, só que era meio que olhado meio que tipo diferente. E tanto que era o sofista que os pessoal gostavam mais, porque o sofista cobrava e ensinava o dom da palavra para você iludir, para você enganar as pessoas. Aí você pega um Confúcio também, era um ser, tipo assim, que era meio que à parte também. Quando precisavam dele, chamavam ele. Então você tem uma série de pessoas de bem, que obravam, que meditavam essas coisas, mas que sempre estavam assim, inseridos no meio, só que o meio, o todo, o vulgo, assim, olhava esse pessoal meio de vesgueio. Babu, o que você coloca é bem interessante, porque nós percebemos, você pensa bem, olha, vamos colocar alguém contemporâneo nosso, que a gente possa usar como exemplo aqui, como referência, para quem segue o nosso canalzinho. Você pensa bem, só perceber, por exemplo, um Mahatma Gandhi, da Índia, né? Quando ele começa a sua transformação de vivenciar a vida que ele achava que era correta, você percebe que ele não vivia como os indianos, criticava a vida deles. Há uma frase de Mahatma Gandhi que eu sempre considero como lembra. Ele dizia assim: vocês criticam os ingleses, querem se libertar deles, mas vocês se vestem como eles e falam a vida como eles. E nós somos indianos. Aí ele começa aquela revolução do tear, né? Como o indiano antigo vivia, fazendo a própria roupa em casa para não usar a roupa do inglês. Ele dizia assim: como você pode criticar quem te domina se você se veste igual a ele? Você tem que se libertar, inclusive, da forma como ele vive. E ele vivia com a roupa indiana. É que isso aí tem mais também
o gato oculto, assim, é uma metáfora legal, mas traz essa coisa, vocês, assim, ó, vocês procuram a redenção espiritual, mas vocês estão impregnados com o mundo. Sim, tem razão, Babu. Vocês estão impregnados com o mundão. É o que acontece. Assim, ó, vocês querem a salvação, mas vocês estão tudo impregnados com as coisas do mundão. Vocês estão vivendo o mundão. Alô? Meu jovem mancebo, o Claudinho, são 8h20 aqui. Você que sabe do seu horário de fazer sua compra no supermercado, hein? Para mim aqui é 8h12. Aqui em São José, 8h15. 8h15. Já estamos chegando, né? É mesmo. Aí em Jacareí é outro fuso horário. E você tem que mudar o relógio quando você passa pelo posto da guarda, porque ali realmente tem um portal, realmente. Ali tem o Teoria das Cordas, Buraco Negro, Minhoca, ali tem tudo. Ali tem... Você chega ali, você desvia para ir para lá em Pompeia. Ali todas essas teorias da astrofísica, nem sei se é astrofísica, não sei como é, tá tudo ali. A física quântica. Uma vez, vamos lá, 627. É eu mesmo? Sim. Você mesmo. Pergunta, né? Uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual é a utilidade do ensinamento dado pelos Espíritos? Terão a nós ensinar alguma coisa a mais? Aí, se eu fosse o Espírito, eu recapitulava. Se, ó, veja a pergunta 621A. Se eu era o Espírito, já falava isso. Ele esqueceu e menosprezou, mas vamos lá. A palavra de Jesus era, muitas vezes, alegóricas e em parábolas, porque falava de acordo com os tempos e os lugares. É preciso agora que a verdade seja inteligível para todo mundo. É preciso também explicar e desenvolver essas leis. Uma vez que há tão poucas pessoas que a compreendem e ainda menos que as praticam. Nossa missão é de abrir os olhos e os ouvidos para confundir os orgulhosos e desmascarar os hipócritas. Aqueles que tomam as aparências da virtude e da religião para ocultarem suas baixezas. O ensinamento dos espíritos deve ser claro e inequívoco, a fim de que ninguém possa alegar ignorância, e cada um possa julgá-lo e apreciá-lo com a razão. Estamos encarregados de preparar o reino do bem anunciado por Jesus. Por isso, não é correto que cada um possa interpretar a lei de Deus ao capricho de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e caridade. O Jorginho vai falar. O Jorginho esfregou a mão ali, o Jorginho vai. Deixa o Jorginho aí. Essa questão, ela é para o Jorge. Para o Jorge. Ah, tá vendo? Aqui, olha que interessante. Todos os grandes avatares do planeta nos ensinam através de alegoria e parábola, porque elas são atemporais, né? Buda ensinava por koans, que são parábolas, né? Alegorias, e Jesus também. E eles não escreveram nada. Tanto o Siddhartha Sakyamuni Gautama, que é o Buda, e nem Jesus escreveram nada. Tanto é que Sócrates também não escreveu nada. Você já leu Sócrates? Já li. Mentira. Você só conhece Sócrates porque Platão falou sobre ele. Então, quer dizer, esse pessoal fala de atemporalidade. Quanto mais a gente vai lendo as parábolas, hoje, você consegue tirar 1000 coisas. E o mais interessante é que, na verdade, parábola não é fábula, né? Eu gosto mais de fábula, porque com os animais de La Fontaine, eu acho que parece que fica mais didático. Vai ver porque eu sou sinestésico, então eu gosto mais de La Fontaine, no sentido da formiga e a cigarra, entendeu? Essas coisas assim. Eu entendo assim essa resposta do seguinte tipo. Quando você entra ali nos primeiros anos ali do fundamental,
você começa a aprender matemática, ela não é diferente da matemática que você aprende na universidade, por exemplo. É a forma que você aprende que é diferente. Mas 1 mais 1 é igual a 2, tanto no ensino fundamental quanto na universidade. A complexidade das fórmulas é que vai aumentando conforme a graduação que você vai subindo nos bancos escolares. Uhum. Aqui é a mesma coisa. Então, os primeiros profetas que vieram preparar o terreno, eles foram dando ali um toque. Jesus veio, deu toda aquela ensinamento que ele passou para a gente. E hoje, o que os espíritos vêm? Eles não vêm ensinar nenhuma novidade, eles vêm desenvolver, que é o que ele coloca aqui. Aplicar e desenvolver essas leis. Tão poucos os que compreendem, ainda menos os que a praticam. Então, eles não vieram dizer nenhuma novidade. Eles vieram desenvolver. Ou seja, eles vieram explicar mais minuciosamente para nós, hoje, que nós podemos compreender melhor do que há 2000 anos atrás. Eu lembro disso quando coloco essa questão, eu lembro dos primeiros capítulos lá do Obreiros da Vida Eterna. Jorginho, que é um fanzoca do Asclépios, né? Quando eles são colocados lá no local, vários dos emissários trabalhadores queriam desenvolver tarefas, eles, cheios de questões, de dúvidas e perguntas, eles vão perguntando para ele. Eu faço... eu tenho não sei o que lá, como é que eu faço isso? Ele não inventou nenhuma resposta, ele foi pegando tudo do Evangelho. O Evangelho. Todas as respostas para todas as dúvidas que eles tinham, estava tudo lá no Evangelho. Ele não falou nada de novo. Então é a mesma coisa aqui. Tudo que está no Evangelho, todo ensinamento moral que está no Evangelho, não mudou nada. É a compreensão nossa que a gente tem que trabalhar para a gente começar a entender o recado, né, que foi dado, que não vai mudar nunca. Nem hoje, nem daqui a 2000 anos, nem daqui a 50 mil anos, nem daqui a 1 milhão de anos. A mensagem moral é a mesma. É a mesma. A compreensão que tem que mudar. E é a que a gente vai usar em Júpiter. Esse aqui é o beabá. Gente, olha, eu sei que o Babu não gosta. O Babu vai arrepiar o cabelo da testa dele aí quando eu falar isso. Mas a Amandinha vai adorar. Tem um livro do Ercílio Maia como médium e o espírito Ramati chamado O Evangelho sob a Luz do Cosmo. Excelente livro, que fala muito bem isso. Leiam que vocês vão gostar. Para mim, é um dos melhores livros do Ramati, mas com esse médium, né? Com o médium Ercílio Maia, dos anos 55 ao ano 60. O Jorginho, o Ercílio Maia é o que causou mais danos à doutrina espírita, com um monte de místico. É que esse livro que você fala, a parte moral, é o que o Kardec colocou quando comentou a obra de Rustam. Ele falou assim, a parte moral não tem como ser diferente do Evangelho. A parte moral dos livros de Rustam não tem como ser diferente do Evangelho Espiritismo, porque o espírito é um espírito mais ligado ao Oriente, então ele trazia essas falas. Mas o livro é muito legal. Eu gosto porque tem resposta pergunta que coloca bem isso que o Cláudio falou. No planeta Marte, o Evangelho é o mesmo. Ele responde, claro que é. O Evangelho, a lei de Deus, ela é a mesma, ela é apropriada, tal. Mas muito legal. É um dos livros que eu mais gosto dele. E também, agora ele vai arrepiar de novo, Amandinha. No nosso espiritismo, lendo Lubzang Rampa. Você lembra disso, Babu? Ô, Claudinho, você lembra do Lubzang Rampa, não? Minha mãe e minha irmã tinham livro desse cara. Eu sabia! Aí, chama-se a 13ª Vela. Nossa, é um grupo lama budista que eles falam exatamente sobre isso, sobre essa lei universal. A gente começava no espiritismo lendo esses caras aí. A cara do Claudinho e do Babu arrepiou. Bom, então Zé Filipe... depois dessa acabou o papo.